4h01, ótima tarde para você, de terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Você que estava acompanhando a Santa Missa direto da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, o nosso santuário estadual de Nossa Senhora da Piedade, com o padre Lucas Moreira, segue com a gente no Falando de Vida. Você que está em casa nos acompanhando, também pela TV Horizonte ou pela Rádio América, você no trabalho, eu sei que tem muita gente trabalhando que está absorvendo esse hábito de acompanhar o Falando de Vida também. Boa tarde para você, vamos juntos. Lembre-se que ter fé de que dias melhores virão é ter a certeza de que a esperança não nos desaponta. Boas novas virão para aqueles que creem nisso e trabalham em prol de algo novo, algo melhor. Falando de Vida. 4h02, Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América. Que bom ter a sua companhia. Nós estamos de volta com o Falando de Vida no seu melhor finalzinho de tarde. Eu sou o Zé Carlos Piotto, agradeço com alegria e com esperança no coração da sua presença nesta terça-feira, dia 25 de setembro, e a gente tem a grata presença, o carinho e o carisma de ter na nossa companhia no dia de hoje, você que está em casa nos acompanhando pela TV e pela Rádio América, do Padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Padre Felipe, bom tê-lo conosco, boa tarde, sua bênção. Seja bem-vindo ao Falando de Vida desta terça-feira. Boa tarde, Zé Carlos Piotto, boa tarde a todos que estão conosco pela TV Horizonte, Rádio América, o nosso YouTube, também a Rede Catedral Vox. Estamos aí chegando em muitos lugares, graças a tantos que acreditam nesse trabalho e que são colaboradores desta boa nova de evangelização que chega a você por esses veículos de comunicação. É uma alegria muito grande estar aqui, Piotto, uma alegria poder chegar também ao seu coração. E hoje continuamos abordando esse tema da Bíblia. Nós queremos ouvir e conversar com você, então envie-nos as suas perguntas através do WhatsApp. Já o padre vai dizer o número, hoje eu estou sem a colinha do número aqui, mas vai aparecer para quem está na televisão aí, o WhatsApp, e para a rádio a gente divulga já o número. Muito bem, 4h03, você pode mandar a sua pergunta, nós queremos a sua dúvida e também o seu pedido de oração, porque no final do programa, do Falando de Vida, nós temos um compromisso de trazer a bênção do sacerdote para você, pelo 31, que é o código de área, 99412 2179. Está com vontade de fazer uma pergunta para o Padre Felipe? Está com vontade de participar do programa? Mandar o seu pedido de oração para a sua família, para você, para o seu trabalho? Participe conosco. O Falando de Vida hoje traz essa continuação do estudo da palavra, e de origem grega, a palavra evangelho quer dizer boa nova ou boas notícias. Hoje falaremos sobre os evangelistas do Novo Testamento e quais mensagens eles nos trazem. Vamos falar, enfim, de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Falando de Vida, para você que está fora do estado de Minas Gerais, o nosso abraço. Para os nossos telespectadores do Paraná, da Bahia, do Espírito Santo, de São Paulo, você fora do Brasil também, em outros países, participe conosco. Estamos com o Padre Felipe Carvalho, uma paróquia muito ativa, Nossa Senhora de Guadalupe, na Arquidiocese de Belo Horizonte. E Padre Felipe tem dedicado o seu tempo aqui no Falando de Vida esta semana, contextualizando a importância de ler a Palavra de Deus, falando dos Evangelhos. Nós recebemos na semana passada aqui um colega padre biblista, especialista em Bíblia, como é o Padre Felipe também, dedicado à Palavra de Deus. E Padre, a gente mergulhando nessa temática de trazer a origem da palavra Evangelho, dentre todos os livros da Bíblia,
temos o Novo Testamento, os Evangelhos. O que eles representam e o que os diferenciam dos demais livros da Bíblia, que é a nossa Sagrada Escritura? Bom, Piotr, nós já estamos conversando há alguns dias e reconhecendo que a Bíblia é um conjunto de livros, como que uma biblioteca de 73 livros. Sim. Do ponto de vista textual, os Evangelhos não têm nada de diferente dos demais livros da Bíblia, porque narram a história da salvação. Agora, do ponto de vista de conteúdo para nós cristãos, o Evangelho é o coração da Sagrada Escritura, porque eles são quem narram para nós o mistério mais supremo do amor, que consiste nesta novidade. Deus se fez carne, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Esta notícia tão antiga é sempre nova, né? Deus morreu e ressuscitou para que na sua morte e ressurreição todos aqueles que nele crerem tenham vida. Por isso o Evangelho traz esta boa notícia e nos coloca em contato direto com a vida, que mais do que a vida, coloca-nos em contato direto com a pessoa de Jesus, que é para nós o importante. Ele é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Então, por isso, o Evangelho ele ocupa a centralidade de toda a Escritura. Todos os livros do Antigo e do Novo Testamento orbitam em torno do Evangelho, como a Lua orbita em torno da Terra, não é? Todos os livros, todos os demais livros, os 69, portanto, giram em torno do Evangelho. O Antigo Testamento, vamos dizer assim, anunciando ou profetizando, quase que prefigurando aquilo que se cumpre nos Evangelhos. Os demais livros do Novo Testamento, as cartas paulinas, as cartas católicas, os escritos do Apocalipse, vamos dizer assim, explicando o que aconteceu no Evangelho. Então, para nós católicos, para nós cristãos, o coração da Escritura são esses 4 livrinhos que abrem o Novo Testamento. Muito bem, você que está em casa nos acompanhando pela TV Horizonte e também pela Rádio América, você tem o hábito de ler a Bíblia? Nós fizemos essa provocação em programas passados. A Bíblia deve estar aberta aí na sua casa, com certeza, né? Toda casa de um cristão católico, ou até não católico também, tem a Bíblia aberta. E aí, lembre-se de, se você quiser, mandar também para a gente qual capítulo está aberto a sua Bíblia, onde você está com a Bíblia aberta, está empoeirada ou já virou a página? Olha, esse assunto é muito sério e eu posso aqui confessar, Padre Felipe, publicamente, que quando a gente tem o hábito de ler mais a palavra de Deus, eu já tinha esse hábito, por força da profissão também, e por força de estar aqui juntos, emanados na Arquidiocese, na comunicação da TV Horizonte, da Rádio América, tem me despertado um faro maior de ler a palavra de Deus, como o senhor sugeriu no programa passado, para que as pessoas busquem uma agenda para poder seguir a leitura da palavra. Eu gostaria de seguir o programa, mas que o senhor recordasse para quem está nos vendo e ouvindo qual é a melhor maneira de ler a Bíblia. Claro que a pessoa pode abrir simplesmente a palavra de Deus e buscar um livro, ou um salmo, ou um capítulo, ou como muitas pessoas fazem, eu quero conhecer um pouco do Apocalipse, mas Padre Felipe deu uma cartilha que é muito importante e nos estimula. Eu experimentei dessa forma e tem dado certo. Padre, o senhor pode sugerir de novo para a gente essa maneira de estimular as pessoas, principalmente você jovem, que eu sei que está ouvindo a gente, e o hábito de ler a palavra de Deus desperta na gente algo sobrenatural. Bom, Piotr, lembrando que a igreja nos ensina, nós não podemos ler a Sagrada Escritura sem o Espírito que inspirou. Claro, não é que não podemos, né? Tudo nos é permitido. Claro. Mas se queremos ter um fruto mais maduro da Sagrada Escritura, nós precisamos lê-la acompanhado do Espírito Santo. Então, se você quer fazer uma experiência espiritual com a Sagrada Escritura, primeiro passo, pare, invoque o Espírito Santo e peça que ele abra o seu coração, ilumine a sua inteligência, para que você possa se encontrar com uma pessoa que vai estar falando com você a partir dos textos bíblicos. Feito isso, nós vamos para o segundo passo, não é? É estar em contato com o texto propriamente dito.
Quando nós temos um método para nos guiar, é ainda melhor, porque Sim. conseguimos tirar um fruto maior. Então você pode fazer o método da liturgia diária, acompanhando os textos que a igreja propõe para a missa naquele dia, ou ler do Gênesis ao Apocalipse, ou usar um outro método. No finalzinho desta apresentação, vou propor um outro método mais simples, não é? Ótimo. Então, tendo contato com o texto, você vai ler aquele texto. Lendo aquele texto, tentando compreender as palavras. Aí é bom recordar Santo Inácio de Loyola, que diz que é bom que a gente imagine, né? Tente reconstruir os lugares, as pessoas, as cores, os cheiros, não é? Para que a gente se coloque ali como um espectador daquela cena, daquele relato que está no que estamos lendo. Depois que a gente faz isso, a gente vai para a meditação propriamente dito. É bom que na meditação a gente olhe para o texto bíblico como um espelho, onde a gente responda duas perguntas a partir desse espelho. O que o texto diz de mim? Né? É como se olhássemos ali naquele texto e fala assim, o que está falando do Filipe? Como o Filipe é? O que a palavra de Deus está falando que o Filipe precisa mudar? Essa pergunta, o que o texto diz de mim, vai me dar pistas para ver o que Deus está falando de mim. Né? Quem eu sou nesse contexto? Com quem eu me pareço? Onde eu estou nessa cena? E depois a pergunta mais importante, o que este texto diz para mim? Não é? Aí é o que nós fazemos a Léxio Divina. E o último passo, veja, primeiro invocou o Espírito Santo, depois leu, depois meditou, se colocando na cena e respondendo as perguntas, o que o texto diz de mim, o que o texto diz para mim. Agora é a hora da gente falar com Deus, né? É responder em oração aquilo que o Senhor nos provoca a partir da leitura bíblica. Falei de métodos. Bom, o contato com o texto independe do método. Mas se você é iniciante, se você quer ter um roteiro, aí eu sempre sugiro esse livrinho fininho do Monsenhor Jonas Abib, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Lá ele vai elencando um roteiro bem querigmático. O que é querigmático? Né? De primeiro anúncio, para que a gente possa ter uma leitura mais frutuosa da Bíblia como um todo. A proposta do Padre Jonas nesse livro é que você leia a Bíblia inteira em um ano, né? De forma organizada, de uma forma bem guiada. Então vale a pena talvez essa indicação para aqueles que estão começando agora e querem ter uma colheita mais madura espiritualmente da Sagrada Escritura. Muito bom, Padre Filipe, 4h13, ao vivo pela TV Horizonte, canal 30.1 em Rádio América 107,1. Então continue conosco, porque na volta do intervalo nós vamos saber com o Padre Filipe o que os 4 evangelhos têm em comum com os seus escritos. Você deve ter a Bíblia em mãos. Se você tem, acompanhe o programa conosco e no finalzinho do programa receba a bênção desse sacerdote como uma bênção para você, para sua família. Mande o seu zap 994 12 21 79. O Falando de Vida é para você crescer na espiritualidade, na vida, na fé e na esperança. 4h14, nós voltamos em 1 minuto. Quatro horas e 17 minutos no Falando de Vida. Uma ótima tarde para você. Eu sou o Zé Carlos Piotto. Nós estamos no Falando de Vida com o Padre Filipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, hoje trazendo para você a realidade dos evangelhos. Antes de responder a pergunta, o que os 4 evangelhos têm em comum com os escritos, com seus escritos, Padre Filipe, o senhor pode nos responder quem são os evangelistas? Quem são eles? 4h18. É uma boa pergunta, Piotto, porque nós podemos até nos fazer uma inferência lógica bem objetiva. Eram 12 os apóstolos de Jesus, né? Por que nós temos 4 evangelistas, dos quais apenas 2 eram apóstolos? A pergunta, ela é deslocada, na verdade, para a finalidade do evangelho. Então, o evangelho, na sua origem, ele foi escrito para responder dúvidas de igrejas nascentes, de pequenas comunidades, acerca da vida de Jesus, para, de alguma maneira, deixar muito claro para aquelas comunidades a sua missão salvífica.
Então todo o evangelho ele tem uma única função. Vamos dizer assim, o conteúdo do evangelho sempre é o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É isso que os evangelistas, os 4, anunciam, e de forma unânime. O que vem antes da paixão é tudo prefácio, é tudo introdução, para que assim o mistério da paixão se torne claro. Logo, nós tivemos muitos que se propuseram a escrever sobre a vida de Jesus, né? Nós temos vários evangelhos, evangelho segundo Maria Madalena, evangelho de Pedro, evangelho de... Enfim, mas a escolha para que compusesse o cânon da Sagrada Escritura, ela vai levar em conta 3 fatores. Primeiro, a autoria dos textos, né? A ideia, nós já conversamos sobre isso aqui em alguns programas passados, que o autor não é quem escreve. Nem sempre a pessoa que escreve é a pessoa dona da ideia. No mundo bíblico, o autor é quem tem o conteúdo, é o proprietário, vamos dizer assim, intelectual daquilo que está sendo dito. Então o primeiro critério é a autoria, né? Lucas tem que ser o autor do Evangelho de Lucas, a ideia tem que ser de Lucas. Marcos tem que ser o autor da ideia de Marcos, né? Para não acontecer de se chamar, vamos fazer uma comparação para que você entenda. Evangelho segundo Padre Filipe, mas a ideia é do José Carlos Pioto. Então, esse é um dos critérios que a igreja usou para que os livros pudessem ser filtrados. Depois, o critério da datação. Tem muitos evangelhos apócrifos, textos que não estão na Sagrada Escritura, que têm uma mensagem de fé coerente com a vida de Jesus, mas não veio parar no cânon da Escritura por um motivo muito óbvio. A data do seu escrito é muito posterior à data do autor, à data de falecimento do autor. Então suponhamos que tivesse um evangelho segundo o Padre Filipe, mas que foi escrito 100 anos depois da minha morte. Evidentemente que isso não teria como entrar porque não tem uma datação. O terceiro critério é o critério do conteúdo, não é? Ora, tem em textos chamados evangelhos, para além dos 4 que aqui estão, que são de fato de autores no tempo que viveram, então coincide o autor e a pessoa, mas o conteúdo não é de fé apostólica, né? Tem evangelhos que têm conteúdos em que aquilo que é apresentado acerca da vida de Jesus não corresponde com a fé dos apóstolos. E é isso que a igreja também usou como critério. E o último critério, a legitimação litúrgica, ou seja, aquilo que as comunidades primitivas usavam em sua liturgia desde o início. Assim, passando pelo filtro dessas 3 peneiras, restou apenas 4. 4 credíveis, onde a gente, sem sombra de dúvida, tem contato de forma inerrante com a vida de Jesus, que são os evangelhos canônicos que nós encontramos na Sagrada Escritura. Qualquer Bíblia vai ter esses 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São Mateus e São João, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. São Marcos e São Lucas, discípulos da primeira época, né? São Marcos foi um discípulo de São Pedro apóstolo. Tudo que São Marcos aprendeu, ele aprendeu diretamente de São Pedro. E São Lucas, discípulo de São Paulo apóstolo, né? Então Lucas acompanhou São Paulo muito de perto. Então nós temos, vamos dizer assim, um evangelho petrino, que é São Marcos, um evangelho paulino, que é São Lucas, e 2 evangelhos propriamente apostólicos, né? São Mateus e São João. Muito bom, né, gente? A gente poder ter essa explicação e poder mergulhar ainda mais na palavra de Deus com a orientação do sacerdote. E, Padre Filipe, nós podemos citar as principais características de cada evangelista em seu livro e o que eles têm de particular, né, ao escrever os evangelhos. 4:23. Participe conosco, você também, pelo 99412-2179. Qual evangelista você gosta? Marcos, Mateus, Lucas, João? O que você anda lendo na Sagrada Escritura? Pioto, nós precisamos compreender que, como todo texto, eles têm por trás um ponto de vista. Sim. Não é? Todo mundo que escreve fala a partir do que viveu, fala a partir da sua experiência. Então, quando nós falamos que os textos da Sagrada Escritura são inerrantes, não estamos dizendo que não contenha erros humanos. Tem. Nós vamos ver, por exemplo, São Marcos, em alguns momentos, que situa Jesus em regiões que não correspondem geograficamente ao local,
como uma passagem muito famosa que Jesus expulsa os demônios para os porcos, né? Sim. E diz que aquilo ali vai pular num mar, que os porcos vão pular no mar. Ora, São Marcos confunde crassiamente, tem um erro crássio de geografia, quando ele coloca Genezaré não tem mar. Não tem mar. E aí, como que a gente fala que a Bíblia é inerrante, não é? Por que estou dizendo disso? Porque não se trata de não conter erros humanos. A Bíblia ela é inerrante no que ela diz respeito de Deus. O mistério da salvação, aquilo que diz respeito à fé, não contém erros. Porque todo instrumento humano é passivo de erros. Então nós temos erro de gramática, temos erros de geografia. Exato, né? E temos erro de geografia vários tipos de erros, porque, como eu disse, cada autor fala a partir da sua experiência cultural, da sua experiência enquanto pessoa, da sua maturidade humana, o que vai descrever à luz do que ele dá conta de descrever, não é? É impossível que você peça a alguém para escrever um livro italiano se essa pessoa não sabe italiano. Né? Não tem jeito. Por mais graça e por mais santa que seja essa pessoa, não vai sair, porque lhe falta instrumento humano. São essas particularidades que nós encontramos nos evangelhos. Quando nós olhamos e comparamos um com o outro, de alguma maneira nós estamos falando do perfil de seu autor. Então Mateus, Marcos, Lucas e João têm traços muito específicos que é necessário um olhar bem atento, porque como eles narram os mesmos eventos, a gente vai conseguir ver a diferença de um e do outro nas entrelinhas. Um dado muito curioso, né? Vou começar de São Lucas para vocês entenderem como que a gente vai conseguindo construir a personalidade do autor. São Lucas era médico de profissão. Por isso que o Evangelho de São Lucas é o que mais tem narrativas de cura. Sim. É o que mais chamava atenção a Lucas. Como que Jesus podia curar, não é? Já João era o discípulo amado, vamos dizer, ele que diz, né? O discípulo amado tá que acompanhou dele, né? Jesus integralmente. Por isso é o evangelho mais descritivo na narrativa. João teve uma precisão em narrar as pregações de Jesus, os principais ensinos de Jesus. Então veja, cada um vai dando a sua tônica, cada um vai narrando à luz do que realmente mais lhes tocam. Mas nunca sem um método, nunca sem um para quê. Para que eles escrevem? E aí eu gostaria de me deter nesse finalzinho a esta explicação que aprendi quando eu fiz exegese bíblica com o padre Luiz Henrique, que é o reitor hoje da PUC Minas, um grande biblista, né? Um abraço para o padre Luiz Henrique, pároco também da paróquia São Bento aqui em Belo Horizonte. E isso ficou muito claro. O evangelho, todos os quatro, tem um único objetivo: descrever e narrar aquilo que suscita a fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Paulo já deixou isso claro para nós só temos uma pregação, Cristo e Cristo crucificado. Ora, agora, à medida que o tempo vai passando, algumas dúvidas naturalmente vão surgindo. A comunidade que foi formada no início e que conviveu com os apóstolos, muitas até conviveram com Jesus, não tinha dúvida de onde ele veio, como ele viveu, os milagres que ele fez. Mas à medida que o tempo vai passando, ou seja, quanto mais distante nós estamos da história, na história da pessoa de Jesus, algumas dúvidas começam a surgir que os apóstolos precisam responder. Por isso que algumas perguntas começam a surgir. Vamos começar do evangelho mais antigo. Talvez você vai dizer assim, qual que é o primeiro evangelho? Alguns vão dizer Mateus. Não. Historicamente é Marcos. O evangelho mais antigo foi Marcos, que foi escrito ali por volta dos anos 70, ou seja, 40 anos depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Então é o mais próximo. Marcos já começa na vida pública de Jesus. Não é uma preocupação de São Marcos responder a origem de Jesus, a sua infância. Por quê? Porque a comunidade para quem Marcos escreve tem uma pergunta, não é? Por que Jesus morreu e ressuscitou? Então ele vai mostrar na vida de Jesus. Já começa com João Batista, voz que clama no deserto. Passa um pouquinho mais de tempo. Algumas dúvidas começam a surgir, como por exemplo, mas de onde esse Jesus veio? Quem são seus pais? Por isso o Evangelho de Mateus, que é o segundo mais antigo, São Mateus vai dizer a origem de Jesus. Vai começar assim, a origem de Jesus foi assim. Então Maria, quando estava prometida em casamento a José, etc. Vejam, já começa a dúvida surgir, né? A outra. Passa-se mais tempo. Vem o terceiro evangelho. Agora uma pergunta mais importante. Mas peraí, como vocês dizem que ela, sendo virgem, deu à luz a um filho? Então Lucas se propõe a escrever a concepção de Jesus?
porque ele tem essa pergunta para responder. Aquele que nasceu da Virgem nasceu concebido de modo extraordinário, e aí narra toda a vida. Até que vem o evangelho mais tardio, o último e o mais antigo, João. E eu brinco assim, né? É à luz dessa lógica que o padre Luiz Henrique apresentou, que João chuta o balde de uma vez. Não, vamos começar esse trem da origem, né? Então ele já começa antes da criação do mundo. No princípio era o verbo. Para que não reste dúvida nenhuma que aquele que viveu, nasceu da Virgem Maria, viveu a vida, morreu, é Deus de verdade. Então a finalidade do evangelho é responder às principais dúvidas de fé acerca da vida de Jesus. E isso cada evangelista faz, à luz da comunidade e à luz da experiência que tiveram com o ressuscitado. Aqui apenas contextualizando a mensagem da Maria dos Anjos, ela diz que tem afinidade com os evangelistas, mas que João Batista é o preferido dela. A figura de João Batista, né? Não é? São João Batista. É uma pergunta curiosa de ser respondida. O evangelho de João não é de João Batista. São dois Joãos distintos. Mas João Batista está presente no evangelho. É uma personagem muito ativa nos 4 evangelhos como precursor do Salvador. Então, meus amigos, depois do intervalo, a gente continua com o padre Felipe Carvalho, trazendo a luz do evangelho e localizando você nesse tempo dos evangelistas. Lucas não viveu no tempo de Jesus, tá certo? Por que os escritos dele foram escolhidos como um dos evangelhos? A gente responde depois do intervalo, porque há contexto bíblico para isso. Participe conosco, 466-994-12-2179. No final do programa, Padre Felipe vai te proferir uma bênção também. Você que está em casa, no trabalho ou talvez no hospital, buscando a sua cura, a sua esperança, ela está aqui na Palavra de Deus e na bênção do sacerdote. Volte conosco, intervalo rapidinho, TV Horizonte e Rádio América, falando de vida. 4h34, o Falando de Vida. Para você que está na Bahia nos acompanhando, obrigado pelo carinho. Também no Espírito Santo, em São Paulo, em Belo Horizonte, obrigado pela imensa audiência. Você no trabalho, no carro, nos ouvindo também pela Rádio América 107,1. Hoje com o Padre Felipe Carvalho, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, acompanhando essa explicação tão importante para quem mergulha na Palavra de Deus e quer aprender um pouco mais sobre os evangelistas, né? Os livros já consagrados. Padre Felipe, nós falamos no bloco passado, eu queria fazer uma pequena correção e ajudar também os nossos telespectadores para essa diferença de João e João Batista, que é uma confusão normal de se fazer, não é? Sim, sim. Tem muitas pessoas com nomes iguais nas Sagradas Escrituras. Sim. E há uma tendência da gente misturar as pessoas, né? Até de carne e osso ao nosso lado a gente confunde os nomes, imagina somente com um nome escrito num texto, né? João Batista não escreveu nada. João Batista foi um profeta contemporâneo de Jesus, primo de Jesus, que preparou o caminho do Salvador com um batismo de conversão. Agora, os textos que nós temos, o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, ou seja, 5 livros no Novo Testamento, são de autoria de São João, apóstolo de Jesus, né? Jesus escolheu João, irmão de Tiago, filhos... me fugiu o nome do nome do pai deles aqui, mas vai vir com calma, né? Esse João, o discípulo amado, é quem escreveu estes textos e que narram a vida de Jesus. Ele foi uma testemunha ocular, né? Nós temos o privilégio, portanto, de ter um dos evangelhos de 2 apóstolos. São Mateus, que era o cobrador de impostos, também chamado Levi, que foi visto por Jesus cobrando impostos, na coletoria ali de impostos, e ouviu aquele chamado, segue-me. Desde então a vida de Mateus mudou radicalmente e ele nos deixou por escrito a vida de Jesus. É o evangelho de São Mateus. E o outro apóstolo, como eu disse, São João, né? Chamado desde o início para segui-lo, junto com seu irmão Tiago, né?
eram pescadores. Primeiro Jesus chama Pedro e André, e aí depois vê mais um pouco Tiago e João e os chama. Então são um dos primeiros a ser chamado por Jesus para ser discípulo, para ser apóstolo. E é tão bonito ver esse trecho que o senhor acabou de dizer, que Jesus convida Levi, né? Vem, segue-me. E ele era cobrador de impostos da época, né? Exato. Ou seja, era um homem que estava ali para cumprir o seu trabalho, que não era fácil, né? Porque pagar impostos naquela época era uma obrigação também, mas que trazia um desconforto, né, para a população daquela época. E Cristo virou para ele e disse, vem comigo. Jesus, né? chama alguém que não presta. Não Me presta. desculpe a franqueza. Sim. Porque dentre os que eram chamados pecadores públicos, os publicanos, né? Os que eram cobradores de impostos estavam nesta categoria. Por quê, Piotr? Primeiro, porque o cobrador de imposto lidava diretamente com dinheiro, inclusive no dia de sábado. Aí nós já temos um problema sério para os judeus. Né? Trabalhar em dia de sábado é algo de uma heresia tamanha, e mexer com moedas também, dependendo de quem entrega a moeda, se tornava impuro. Não sabiam se a procedência desse dinheiro. Logo, por uma questão ritual, o cobrador de imposto era impuro. Em segundo lugar, por uma traição. Normalmente, em cada posto de coletoria, era colocado pessoas daquela região. Então, era inconcebível que um judeu trabalhasse para Roma. Era considerado para o seu povo uma traição. Alguém que era do povo, onerando o próprio povo. O que era o caso de Mateus. Mateus era judeu. Mateus não era romano. E que estava cobrando impostos dos judeus. E algumas vezes esse pecado público ainda era comprovado por um pecado de estelionato, de extorsão. Era comum os cobradores de impostos cobrarem um tiquinho a mais e ficar com esse tiquinho no próprio bolso, né? Então, por isso, imagina, ninguém gostava dos cobradores de impostos. Ninguém era amigo dos cobradores de impostos. As pessoas cuspiam nos cobradores de impostos, desdenhavam os cobradores de impostos, não conseguiam vê-los como gente, desempenhando uma função que punha a risco, inclusive, a sua vida. Se eles não cobrassem o imposto de quem era devido, ele tinha uma opção, ou cobrava o imposto ou ele pagava o imposto, seja tirando do seu próprio bolso ou indo para a cadeia, se não cobrasse de quem era devido. É curioso, porque não seria o tipo de pessoa que muitos católicos chamariam para coordenar uma pastoral. Não seria um tipo de pessoa que, num primeiro momento, a gente aceitaria nos nossos seminários. Mas ele, e é isso que é muito curioso, ele, no evangelho que ele narra, aquilo marcou tanto o modo como Jesus o viu, que ele deixa para nós esta expressão. No intervalo eu vou puxar o texto aqui para não faltar com a fidelidade, onde São Mateus diz que olhando, ou seja, foi Jesus quem viu Mateus, não foi nem Mateus que viu Jesus. Para Mateus, Jesus era mais um, que ele mais estava acostumado era ver gente na fila, gente cobrar, chegando, né? saindo, gente chegando, saindo, mas para Jesus não. Para Jesus, Mateus era importante. E disse que, e esta palavra toda vez que eu leio mexe comigo, Piotr, porque eu fico perguntando que força que tem o chamado de Jesus, né? Sim. Jesus o viu. É isso que Mateus coloca assim, Jesus o viu no lugar que ele estava pecando e o chamou ali mesmo, segue-me. Bastou uma palavra, bastou uma única palavrinha. Mateus não falou assim, Jesus foi, conversou com ele, apresentou um projeto convenceu de vida. ele, né? Não, Jesus o olhou nos olhos e disse, segue-me. E é ele quem dá testemunho. Claro que Lucas e Marcos também vão dizer, mas ele, estou tomando ele porque foi ele, não é? Mateus vai dizer, imediatamente largou tudo e seguiu Jesus. E aí vale a gente ressaltar, padre, então, quando nós estamos na celebração e é dito, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Claro, eu sempre, lendo este evangelho, faço essa leitura interna, não é? Esta frase que você disse, Piotr, que nós recitamos na liturgia antes de comungar, ela se deve àquele momento da cura do centurião, do filho do servo do centurião, né? Onde um soldado romano vai atrás de Jesus pedir que cure um dos seus funcionários que estava doente. E Jesus diz, eu vou lá na sua casa para curar. E aquele moço interrompe Jesus e diz, não precisa ir para minha casa. Basta o Senhor dizer uma palavra e meu servo ficará curado, né?
Na vida de Mateus, nós percebemos a força dessa palavra, porque bastou uma palavra de Jesus, segue-me, para mudar radicalmente a rota de Mateus, né? As prioridades, o destino de Mateus. Então, quando nós rezamos isso na liturgia, repetindo literalmente o que aquele centurião disse, de alguma maneira nós somos provocados a crer, que não precisa muitas vezes de grandes efeitos especiais, de grandes arrepios, mágicas, para que a ação da graça de Deus nos alcance. Basta uma palavra. E essa palavra está na Escritura, nós temos acesso a ela. Uma única palavrinha que o Senhor fala pode mudar a nossa vida. E como diz o profeta Isaías, isso se deve ao fato de que ele não envia sua palavra vazia. Ao contrário, ela só volta para ele depois de produzir o efeito que ele pretende ao enviá-la. Então Deus nunca gasta ficha em vão. Sempre que ele nos dirige uma palavra, é para essa palavra nos salvar. Faltando 18 minutos para as 5, com o Padre Felipe Carvalho no Falando de Vida, na TV Horizonte, na Rádio América. A sua participação ainda em tempo pelo 994 12 21 79. E quem sabe, não é? Numa palavra do Padre Felipe, num pensamento, numa explicação, essa palavra de Deus, ou essa palavra do Cristo, porque nós somos cristocêntricos, possa na tarde de hoje chamar você, modificar você, levar você para uma dimensão melhor da sua vida e da sua experiência com Deus. Fique conosco. 17 minutos para as 5. O Falando de Vida quer que você cresça na fé, na esperança, na caridade, na sobriedade, mas antes de tudo, pela verdade. Intervalo rápido, nós voltamos com o Padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Volte com a gente, receba um pouco mais desse ensinamento e também neste finalzinho, a bênção do Padre Felipe para você, para sua casa, para sua família. Não perca. Treze minutos para as 5 no Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,5. E hoje com a grata presença do Padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, contextualizando para a gente a importância dos evangelistas, dos evangelhos. Ainda em tempo, Padre, uma pergunta importante. Existe uma ordem certa para ler os evangelhos da Bíblia? Este ano, qual evangelista está sendo mais trabalhado, focado e divulgado? Bom, não existe uma ordem certa para lermos de forma espiritual os evangelhos fora da liturgia, porque qualquer evangelho que você começar a ler, você vai estar muito bem servido. Mas a igreja, na sua liturgia, na sua vida celebrativa e sacramental, ela segue o ciclo à luz dos evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. Então estamos no ano C, e este ano C a igreja medita aos domingos o Evangelho de São Lucas. Então é o tempo de aprofundarmos mais na leitura de São Lucas. Como eu já disse, o Evangelho de São João é lido integralmente em ambos os 3 anos, né? O ano A, ano B, ano C, sempre vai ter a leitura integral do evangelista João, porque ele é o único dos 3 evangelistas que narra coisas que não estão contidas em Marcos, Lucas e João. Assim, então, ao longo de um ano litúrgico, nós vemos o Evangelho como um todo, os principais fatos da vida de Jesus. Então fica a sugestão, estamos já acabando o ano C, que se conclui agora na festa de Cristo Rei desse ano, em novembro, mais ou menos, a data ali, o padre não vai saber de cor, porque não segue muito bem o calendário civil, cada ano é numa data diferente, mas ainda dá tempo nesses 3 meses, quem sabe você ler o Evangelho de São Lucas por conta própria, e ir fazendo assim das homilias dominicais uma espécie de aprofundamento na compreensão do Evangelho de Lucas. 11 minutos para as 5 aqui na Rádio América 107,1. Você que nos acompanha pelo rádio e pela TV Horizonte, ainda em tempo, Padre Felipe, Marcos não era um dos 12 que seguiram Jesus em seu ministério, correto? Correto. Como é que foi a escolha dele para ser um evangelista também?
Não se trata da escolha da pessoa, né? Se trata da escolha dos textos. Marcos é um dos muitos que se propõe a escrever da vida de Jesus, sendo também os critérios que a igreja usou para legitimar o conteúdo completamente aplicável à vida de São Marcos. Como eu disse, a datação, a autoria, o conteúdo e também o uso litúrgico. Então, esses 4 critérios se aplicam a um texto escrito por Marcos, fazendo com que assim ele passe a ser incorporado ao cânon dos textos bíblicos. Quando nós falamos da pessoa de Marcos, né, são 2 coisas distintas. Uma, o texto, outra, a pessoa que o escreveu. Também não é uma pessoa qualquer. São Marcos foi um discípulo de São Pedro apóstolo. Acompanhou Pedro pessoalmente. Não só Pedro, acompanhou Marcos. É curioso a gente ver isso nos Atos dos Apóstolos. Tem até uma espécie de querela entre São Paulo e São Marcos, né? Os motivos só Deus sabe, Paulo e Marcos também sabem. Mas Paulo não era pessoa muito fácil, né? São Paulo tinha um temperamento bem forte. Genioso. E num dado momento a gente vê São Paulo dizendo assim lá nos Atos dos Apóstolos, se Marcos foi, eu não vou. Então, deixa esse menino aí, né, o João Marcos, que é o Marcos, o evangelista, que eu vou para outra cidade, prefiro ir sozinho do que com Marcos. Bom, a gente vê que Marcos não é uma pessoa assim, estulta, uma pessoa que não tinha uma bagagem. Ele conviveu com as 2 principais colunas da fé. Paulo, num primeiro momento, mas integralmente a maior parte da vida de Marcos foi ao lado de São Pedro. Então o que Marcos escreve, com certeza ele aprendeu de uma fonte muito credível, que é o testemunho de São Pedro, o principal dentre os apóstolos, não é? Padre, aqui eu queria fazer a colocação de um telespectador, vendo o Padre Felipe explicando sobre o ver de Jesus, o olhar de Jesus a Mateus. Gosto deste olhar também na vida de Zaqueu, na mulher do poço de Samaria. Jesus sempre provoca um encontro, um olhar a nós todos também. Com certeza. Como é o nome do rapaz? Deixa eu registrar aqui a participação dele. É a Marli Carvalho, que está nos acompanhando. Exatamente, Marli. E a gente aprende, quando nós estudamos a fé católica, que o que a gente tem relatado nos evangelhos é a ponta do iceberg, não é? Como que, para dizer assim, é uma provocação para a gente perceber que o que aconteceu com aqueles ali não é uma exceção, é a regra, para que a gente não se sinta desmotivado. À luz disso, nós podemos compreender, entrou no evangelho para que a gente tenha certeza que é assim que ele faz com todo mundo, né? Porque quantos outros Jesus olhou, quantos outros Jesus curou, isso aqui entra para que a gente tenha certeza. Ele olha-nos com compaixão. Era o lema do pontificado do Papa Francisco, né? Olhou-me com misericórdia, elegeu-me com misericórdia. O Senhor faz isso conosco. O olhar dele para cada pessoa individual é o mesmo. Um olhar que acredita na gente, que sabe que a gente tem condição de ser melhor. Um olhar de alguém que ama e por isso mesmo não se conforma com os nossos erros, mas mesmo a gente errando, falhando, pecando, não desiste de oferecer a nós possibilidades para a gente ser uma pessoa santa, para amadurecermos e alcançarmos a ternura dele que nos é dado gratuitamente, né, no seu amor gratuito. Então, não desista, o Senhor tem os olhos fixos sobre você, sobretudo. Talvez você que esteja passando por um momento de dor, de provação, de sofrimento, pode às vezes até se perguntar, mas Deus está me vendo? Tá. Os olhos do Senhor estão voltados sobre aqueles que o temem e sobre aqueles que não o temem também. Não para vigiar, não para castigar, mas é um olhar que exige de nós uma reciprocidade. Quando a gente tem a coragem de olhar nos olhos de Jesus, aí o efeito, a magia acontece, não é? Ele, no seu olhar, nos transforma e devolve a nós dignidade, esperança, vida nova, como fez com Mateus, como fez com Zaqueu, como fez com a Samaritana, como fez com Pedro e como continua fazendo com todos que percebem no olhar dele uma possibilidade de vida nova. Faltando 6 minutos para as 5, na Rádio América 107,1 e também na TV Horizonte, Padre Felipe, aqui a pergunta do Sérgio Nogueira, do Concórdia. Boa tarde, saúde e paz, Padre. A solenidade de Cristo Rei será no dia 23 de novembro de 2025.
é aí onde se encerra o ano litúrgico, Sérgio Nogueira, do bairro Concórdia. Obrigado por me esclarecer com relação à data, Sérgio. Exatamente. É na solenidade de Cristo Rei que se conclui o ano litúrgico da igreja, né? É o último domingo do ano litúrgico. No domingo seguinte começa-se um novo ciclo, com o tempo do advento, um novo tempo de graça, não é? Então, neste ano, conclui-se a leitura do Evangelho de São Lucas, né, no dia 23 de novembro desse ano, com a solenidade de Cristo Rei. E aí, no advento, no domingo seguinte, ou seja, 30 de novembro, nós vamos começar a leitura de São Mateus, abrindo novamente o ano A, né? Ano A, São Mateus, ano B, São Marcos, ano C, São Lucas. Acabou o ano C, volta para o ano A, e assim até que Jesus nos chame ou até que ele volte, não é? E é essa a nossa esperança, não é, Padre? Exatamente. Com certeza absoluta. Esperamos o Senhor voltar. E esperamos quando, se ele não voltar, enquanto ainda estivermos nesse mundo, irmos até ele. Por isso, o olhar dele nos provoca para que a gente alcance a sua indulgência, a sua misericórdia, enquanto estamos vivos, para participarmos da vida eterna que ele nos deu. E é com este olhar do Cristo, que foi contextualizado aqui pelo Padre Felipe, quando ele chama alguém também com palavras ou com olhares, né? Como no caso da samaritana, no poço, né? Ou com outros personagens onde Cristo simplesmente diz uma palavra ou dirige um olhar, é que nós queremos que você, que está nos acompanhando pela TV Horizonte, canal 30.1, e ouvindo pela Rádio América, e imaginando como o Padre Felipe fez no comecinho desse programa, você que vai ler os evangelistas, imaginar aquela época, aquele cheiro, aquelas roupas, aquele lugar, aquelas comidas, como eles viviam, para que você possa ter uma leitura rica. Receba também neste momento a bênção do sacerdote e imagine a transformação que essa bênção pode trazer para a sua vida com fé, com esperança, com dignidade e com muita verdade, mas antes de tudo com muita simplicidade, porque a simplicidade, eu tenho certeza absoluta, era também a expressão do Cristo, né? O simples é que era bom, por isso ele escolhia as pessoas que estavam talvez num caminho errado, mas que pudessem contribuir com a sua simplicidade nesse mundo em que nós estamos. A bênção de um sacerdote é simples, mas de profunda importância para nós. Com o Padre Felipe Carvalho, já agradecendo a participação dele aqui conosco, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Você que está em casa nos acompanhando, receba essa bênção e sinta o olhar do Cristo na bênção do Padre Felipe. Esta bênção alcance você, suas intenções, os muitos ouvintes, telespectadores, internautas que interagiram conosco, estão nos acompanhando, em especial tanta gente que está nos acompanhando agora no trabalho, né? Desempenhando o seu ofício. Me recordo aqui de tantas costureiras que sempre nos ouvem, dentre elas Dona Maria das Graças, um abraço para a senhora. Quero que esta bênção alcance também a Odete de Poços de Caldas, a Jaqueline, a Adriana Rodrigues, que mandaram seus pedidos de oração por nós no WhatsApp. Quero que esta bênção alcance a Lucilene França, que perdeu sua tia Luísa hoje, e como ela, tantas pessoas que nesse momento estão chorando a perda de um ente querido. Não desanimem, nosso Senhor é o Senhor da vida, a morte não tem a palavra última, e que nos olhos do Senhor vocês encontrem essa força para continuar lutando. Também, nesta bênção, colocamos as intenções da Dona Amélia Alves Coutinho, bem como de Celestes Fernandes e Alfredo Fernandes, aqui do centro de Belo Horizonte, e também Marília Ferreira e Maria José Ferreira de Santa Luzia. E retomo, como eu havia prometido, o versículo 9 do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, onde diz: Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de arrecadação e lhe disse: Segue-me. E ele levantou e o seguiu. Que à luz desta palavra nós possamos perceber o olhar de Deus que repousa sobre nós e não termos medo de levantar-nos,
levantarmos do nosso abatimento, da nossa tristeza, do nosso cansaço, das nossas dúvidas, para seguir fielmente nosso Senhor. Que por intercessão de São Mateus, da Virgem Gloriosa, a Senhora da Piedade, desça sobre você e sobre as suas intenções a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Felipe. Eu que agradeço, Piotr. Obrigado a todos que nos acompanharam com carinho. Na próxima terça-feira, o compromisso de estar aqui com o Padre Felipe novamente, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Obrigado pela sua audiência. Você continua na TV Horizonte com o programa Ei Gente, com a Cirantão, e segue com a gente também aqui na Rádio América 107,1 com o programa Trânsito Livre. A produção de hoje de Maria Eduarda Mariano e Maria Clara Correia. Nos trabalhos técnicos nós temos na trilha e mixagem o Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos Rafael Silva e Fernanda Lousada, na coordenação de marketing e comercial o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da Rádio América, Lídia Procópio, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, o Rafael Campos, na coordenação da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Obrigado pela audiência. Estamos juntos na Rádio América 107,1. Obrigado, Deus nos abençoe.